Olá, pessoas criativas, tudo bem com vocês? Eu espero que esteja tudo bem por aí. Para quem não me conhece, meu nome é Vanessa Carvalho, eu sou proprietária aqui do canal Dicas do Cantinho da Val. E hoje nós chegamos à nossa aula 2 do nosso curso de Halloween. Se você ainda não assistiu a aula 1, eu vou deixar o link aqui na descrição, então volta lá rapidinho, assiste a aula 1 e depois volte para essa aula. E na aula de hoje nós vamos ver a montagem da bonequinha Frankenstein. Então alguns processos já vão estar adiantados porque foram passados lá na aula 1, tá certo? Então não esquece de deixar o seu like, de se inscrever aqui no canal se você gostar do conteúdo, porque a participação de vocês é muito importante, tá certo? Esse conteúdo ele está incluso aqui no nosso quadro Filtrando com a Val, no quadro onde eu trago passo a passo em vídeo, né, de forma gratuita para vocês, e vocês podem adquirir o molde aqui com a gente, então todas as informações vão estar aqui na descrição do vídeo, tá certo? E se você ainda não conhece os nossos conteúdos gratuitos aqui no canal, eu te convido a conhecer, tá certo? Nós temos muitas aulas lindas aqui para vocês. Então agora chega de papear, bora filtrar e aproveitem bastante essa aula. Vamos embora! Então vamos começar a montagem pelo corpinho, que vai ser basicamente a mesma montagem da nossa bruxinha. A diferença aqui é que a nossa bonequinha terá um shortinho e não um body, tá bom? Então eu colei ali com a cola de silicone fria, colei o sapatinho também, da mesma forma que nós fizemos lá na primeira bonequinha, e vou fazer a costura da mesma forma, tá bom? E eu vou costurar todo o corpo, o sapatinho, tudo ali, e depois eu costuro o shortinho. Se vocês quiserem costurar aí tudo junto, não tem problema, é só você cortar o excesso ali do feltro roxo do shortinho, tá certo? Que aí você pode costurar tudo junto se preferir. Então, gente, só lembrando que essa é a minha forma de fazer, é uma questão de gosto, tá? Eu gosto desse efeito da roupa soltinha e eu também acho que a costura fica mais bonita ali, não corre o risco de aparecer a costura ali da pele da boneca. Então, aqui eu já adiantei, ó, toda a parte do enchimento, já coloquei um dos sapatinhos, a montagem do sapatinho é a mesma, aqui a diferença é que esse sapatinho vai ser inteiro, não vai ter aquela montagem ali antes de costurar a parte de trás. Depois vai juntar na sola e nós teremos ali o modelo do sapatinho inteiriço, tá bom? A aplicação no corpinho também é a mesma, nós vamos colar ali a perninha no pezinho, finalizar o enchimento e dar o acabamento com um ponto invisível. Esse sapatinho, na verdade, vai ser uma botinha. Então, para dar os efeitos, a gente vai ter essa primeira tira de feltro, que é a tira maior. Você vai aplicar a cola quente em uma das laterais, tá bom? E vai dobrando essa tira de feltro. Você vai fazer isso ao longo de toda a tira. E nós vamos ter um detalhezinho menor também, que o processo é quase o mesmo, ó. A gente vai aplicar a cola na tirinha em um dos lados, só que aí a gente vai jogar essa primeira dobradura até o meio ali do feltro, tá bom? E em seguida, o outro lado, a gente vai colar um pouquinho acima da primeira dobrinha que nós fizemos. Isso para garantir que a gente vai ter um acabamentozinho legal dos dois lados e não vai aparecer essa colagem, tá bom? E finalizada essa parte, eu vou fazer o acabamento aqui usando a chama do isqueiro, que eu já venho usando aí desde a primeira aula. A chama do isqueiro dá um acabamento muito legal no feltro, tira todos aqueles oriçadinhos da fibra. Então, aqui eu vou começar a colagem com a parte de cima, né, que é o detalhezinho menor, aplicando a cola quente mesmo. Então, aqui eu vou começar a colagem pela parte de trás, para depois a gente dar o acabamento, e vou fazendo a volta em toda a perninha. Aqui o único cuidado que você tem que ter é com a quantidade da cola quente, para não correr o risco de manchar a sua peça. E chegando ali na parte de trás, nós vamos finalizar a colagem. Cuidado aqui sempre com o excesso da cola, tá? E vamos recortar ali o excesso da tirinha. Eu deixei essa tira maior por uma questão de segurança aí para vocês. Então, pessoal, só lembrando que lá na aula 1, caso vocês manchem a peça e aconteça da cola vazar um pouquinho, eu mostrei como tirar essas manchinhas de cola. E para dar o acabamento aqui na parte de trás dessa tirinha, eu vou utilizar o ponto invisível, tá bom? É o pontinho que vai ficar super bonito o acabamento, sua peça vai ficar bonita.
Você pode utilizar aqui também, se preferir, o ponto caseado, que também vai ficar super bonito, super discreto, mas o pontinho invisível realmente ele tem aquele charme especial. Aqui eu estou utilizando a linha de costura comum mesmo, dupla na agulha, mas se você sentir mais segurança, pode usar uma linha mais grossa, tá? Não tem problema. E aqui para fazer o arremate, eu vou entrar com a agulha ali no meio do feltro, vou jogar essa agulha lá para baixo e eu quero que essa linha ela fique mais para baixo ali dessa tirinha. Então, eu vou entrar aqui mais um pouquinho e aí sim eu vou dar aqui de 1 a 2 pontinhos de arremate, ó, vai ficar bem discreto, que vai ficar embaixo da tirinha. Quanto mais discreto ficar esse pontinho, mais bonito o seu acabamento, tá? Depois, jogo a agulha para dentro da peça e corto a linha ali bem rente ao feltro. E aqui só um detalhe, ó, reparem que minha peça tá com bastante pelinho do enchimento, mas no final é só fazer aqui aquela limpeza que eu mostrei para vocês na aula 1 com a fita crepe, tá? Então, aqui, ó, a aplicação desse detalhe de baixo vai ser exatamente da mesma forma que nós fizemos ali na parte de cima, tá? Eu não vou repetir aqui para não ficar uma coisa muito repetitiva para vocês. Então, o resultado ficará assim, ó. E aqui na parte de cima do pezinho, nós vamos colocar um detalhezinho, que são esses 2 detalhinhos de feltro, tá? Na cor preta. E vamos colocar uma cor de destaque aqui para depois colocar o dourado. Eu vou fazer dessa forma que eu tô mostrando aí para vocês. Eu vou aplicar a cola, marcando mais ou menos ali um quadradinho. Vou colar esse feltro aí mais claro. E aí, eu vou recortar o excesso. Essa é a forma mais fácil de fazer, mas eu também deixei lá a medida no molde, caso vocês queiram riscar e recortar separado. E aqui nós só vamos posicionar bem certinho e colar no pezinho. Vamos fazer essa tirinha 2 vezes. Aqui eu tô usando a própria cola quente mesmo, porque é mais rápido aqui para secar, mas pode usar aí a cola de silicone fria também. E no final, nós vamos aplicar o relevo dourado para dar aquele efeito brilhante que nós fizemos lá na aula 1. Finalizada essa parte, vamos para o roxinho. Aqui eu já fiz a marcação e bordei a boquinha, colei o cabelinho da parte de trás e agora vamos fazer a franja. Então, a franja vai ter esse vazado, tá? É o mesmo método que vocês vão usar para recortar a aba lá do chapéu da bonequinha, bruxinha, a parte de dentro, tá? Então, você vai pegar o seu feltro, vai fazer o risco, né, do molde, vai cortar no centro e na hora de cortar o risco do desenho, vocês vão cortando, ó, movimentando sempre o feltro e nunca a tesoura, tá bom? Essa é a forma mais fácil de recortar essas partes aí que são vazadas. E aqui eu tô usando um feltro de outra cor para poder dar um destaque, tá? Nós vamos posicionar esse feltro mais claro ali pela parte de dentro e vamos unir fazendo a aplicação aí com um pontinho palito. Eu já ensinei em uma aula gratuita aqui outra forma de fazer esse cabelinho vazado, que é a aula da bonequinha de festa junina. Se vocês não quiserem fazer costurado, mas aqui eu resolvi trazer com a costura, porque é um detalhe a mais, né? Fica bonito e a costura facilita aí a modelagem também dessa peça, tá bom? E é só seguir aí com esse pontinho em volta aí de toda essa parte. A parte de trás nós vamos recortar esse excesso aí do feltro mais claro. Lembrando que aqui, como é um feltro escuro, não vai dar sombra na parte da frente, então pode recortar dessa forma que não tem problema, tá? Então, aqui nós vamos agora ajustar a cabeça com a parte de trás e vamos colar esse cabelinho. Reparem que eu não apliquei cola nas pontas. Isso porque nós vamos ter a sobrancelha para bordar depois, e esse cabelinho, ele fica ali em cima da sobrancelha, ó. Então, você vai levantar as pontinhas, não cobre a marcação de onde vai ficar a sobrancelha, e vá pressionando ali até a cola dar uma secadinha e aderir bem no feltro, tá bom? Só lembrem desse detalhe aí de deixar as pontinhas sem cola para a gente bordar as sobrancelhas depois. E aqui vamos seguir o mesmo processo da aula 1, com a separação das orelhas, o ponto caseado na parte de baixo do roxinho e o ponto caseado no cabelinho com abertura na parte de cima para o enchimento. E quem preferir pode costurar tudo e deixar a abertura na parte de trás aí para o enchimento, né? Por onde vamos colocar o pescoço. Aqui esse feltro preto, gente, vai ter uma sobra. Se você preferir, pode retirar o excesso.
Eu gosto de costurar com esse excesso de feltro que eu acho que fica mais seguro, mas vocês podem retirar aí se preferir. A cabeça preenchida vai ficar dessa forma, ó, com a franjinha solta, e o pezinho eu também já adiantei aqui. Vamos fazer agora o vestido. Na parte da frente do vestido, nós vamos ter esse detalhezinho, que nós vamos aqui aplicar um pouquinho de cola no centro, só para fixar ele ali no lugar. E na parte de cima desse detalhezinho, você pode aplicar bem a cola, porque essa parte de cima não vai entrar a costurinha. Então, aplica a cola ali para que ele fique bem grudadinho. Em seguida, passe o pontinho palito ali nas laterais e na parte de baixo, igualzinho o pontinho que nós fizemos lá na cabeça da bonequinha. Feito isso, eu fiz as marcações laterais ali, ó, de pontinhos, utilizando a caneta Fantasminha. Isso porque nós vamos dar um efeito aqui na frente desse vestido com um bordadinho. Para o bordado, eu vou utilizar a linha comum de costura, porém com 4 perninhas de linha na agulha. O bordadinho aqui vai ser bem simples, tá? É só seguir a marcação aí que nós fizemos com a caneta Fantasminha, seguindo aí a ordem que eu tô mostrando para vocês no vídeo. E vai ser um bordadinho em formato de X, que é para dar esse tom aí mais rústico no vestido. E depois de finalizar o pontinho todo de um lado, nós vamos simplesmente voltar, agora sim fazendo o X mesmo de fato. Aqui eu escolhi a linha preta, tá? Que é uma linha de destaque, mas vocês podem de repente fazer esse detalhe de uma cor diferente da do vestido, que também vai ficar muito bonita. Assim como nós vamos fazer lá na Menina Vampira. Então, aqui eu finalizei o pontinho, arrematei na parte de dentro. Agora, nós vamos juntar as duas partes e fazer o ponto caseado ali na parte de cima das manguinhas. Eu vou mostrar para vocês aqui um truquezinho que eu faço, tá? Uma questão minha aqui na questão de arremate de peças que não tem esse enchimento e eu finalizo na parte de baixo. Então, eu passo com a linha ali pelo meio da peça, subo um pouquinho mais à frente e dou mais um pontinho caseado. E aí, só depois eu entro com a agulha novamente na peça e corto a linha. Isso para não correr o risco dessa linha vazar aí para a parte de baixo e aparecer na peça, tá? Finalizada essa parte, vamos agora encaixar o vestidinho no corpo da nossa boneca. Ajuste ali para que fique bem direitinho, bem certinho. Nessa parte de dentro ali, você pode dar um pinguinho da cola de silicone fria, só para ajudar mesmo esse vestido a ficar no lugar. Aqui sempre lembrando de tomar o cuidado com o excesso aqui da cola, para não manchar a peça de vocês. Ali a linha do bordado pode aparecer um pouquinho, ó, mas é só empurrar para dentro ali com o auxílio de uma tesoura. E vamos fazer o ponto caseado ali agora nas laterais, né? Da manguinha e do corpinho. E a cola, gente, eu não apliquei na parte de trás, não tem essa necessidade, tá? Então, aqui, ó, o caseado na lateral, eu vou mostrar só um pedacinho aqui para vocês, mas não tem muito mistério. É só você ir apertando bem o feltro ali, juntando, né, as partes roxinhas e ir fazendo o ponto caseado. E aqui é importante que vocês não peguem o corpinho da boneca, peguem só o feltro roxo mesmo do vestido, tá? Para que dê esse efeito de roupinha solta. Do outro lado, a mesma coisa, ó, você vai juntando o feltro roxo ali com auxílio dos dedos da outra mão e vai fazendo um pontinho caseado. Aí façam com calma, com carinho, que é para esse pontinho ele ficar bem bonito e bem uniforme. E se vocês quiserem antes da costura, podem diminuir aí o tamanho desse vestido, tá? O comprimento. Para mim ficou tranquilo desse tamanho. Então, aqui eu vou seguir aplicando a cabecinha, os olhinhos, os brinquinhos, exatamente tudo como nós vimos lá na aula 1 da nossa bruxinha, tá? Eu não vou repetir esse processo todo aqui, porque nós já vimos antes. Então, aqui eu vou fazer só a marcação da sobrancelha para vocês verem, tá? O processo é o mesmo que eu mostrei lá na aula 1, é um pontão único, o mesmo ponto que nós utilizamos aí para fazer os cílios. E lembrando que aqui eu estou utilizando a linha de costura comum, porém com 4 perninhas na agulha para dar mais destaque aí nessas sobrancelhas e nos cílios, ó. Ele vai ficar dessa forma. E o cílio é só vocês seguirem a orientação que eu dei lá na aula 1. E agora vamos seguir fazendo o cabelinho da nossa bonequinha. Eu vou mostrar primeiro aqui a aplicação e depois eu mostro como eu fiz esse coque. Então, aqui eu vou usar o coque nas laterais.
aplicando um pouquinho de cola quente na parte de baixo e posicionando ali na cabeça da nossa bonequinha e pressionem aí até a cola secar totalmente. E depois da cola seca, eu vou passar aqui o ponto invisível em volta de todo esse coque. Eu acho muito importante, gente, passar esse pontinho. Por mais que a cola segure, o acabamento ele fica muito mais bonito com o ponto invisível ali na parte de baixo, tá bom? Então, eu vou fazendo em toda a volta ali do coque e vou arrematar a parte de cima ali, ó, aproveitando o pontinho caseado, tá bom? Essa é a forma mais legal aí de vocês arrematarem, vai ficar bem discreto esse pontinho. Depois é só jogar a agulha para dentro da peça, puxar a linha e cortar bem rente ao feltro. Então, agora vamos para a montagem do segundo coque. Então, aqui eu tô usando 3 fileiras de feltro, uma toda de feltro preto e duas com 2 camadas de feltro preto e uma lá do cinza que eu usei para fazer a mecha. Então, eu vou juntar aqui todas as partes, ó, depois de colá-las separadamente, e vou fazer aqui uma trança normal dessa trança que a gente faz no cabelo, tá? Aí em casa vocês vão colocar em um lugarzinho que vocês consigam prender, né? E dar apoio. Aqui no vídeo eu não vou ter aonde prender, mas é basicamente a trança que a gente faz aí no nosso cabelo, trança normal. E depois de finalizar essa etapa, eu vou aplicando a cola e vou enrolando essa trança. É o mesmo processo que nós usamos para fazer os pirulitos, que nós fizemos lá na aula 1. Então, aqui vai tomando cuidado com a quantidade de cola, vai enrolando até chegar ali ao final da nossa trança. Esse coque, gente, fica com um efeito muito bonito, tá? Então, depois é só seguir fazendo o processo que nós já fizemos anteriormente, aplicando o coque do outro lado. O Frankenstein tem um detalhezinho de um parafuso ali na parte de baixo do rosto, né, no pescoço, nós vamos colocar aqui também na nossa bonequinha. Então, é uma peça muito simples, vocês só vão costurar as duas partes ali, ó, deixar a abertura, colocar o enchimento e fechar a peça, tá? E aí, ó, ela vai ficar bem firme, bem preenchida. Eu optei por colocar aqui bem abaixo ali logo da orelha, vai ficar numa posição legal, aplicando um fiozinho de cola quente ali, só para ajudar vocês a fixarem na hora da costura. Pressiona até a cola secar e vamos fixar utilizando também o pontinho invisível. E esses parafusos, gente, deram um super charme aí na composição do figurino. Vamos seguir aqui, ó, aplicando um cinto. Eu tô utilizando aqui o fio acetinado, é um fio que eu uso bastante nos meus trabalhos, eu gosto desse brilho que ele tem. Então, aqui a aplicação é muito simples. Nós vamos dar a primeira laçada ali só para posicionar esse fio, né, no lugar. E quando eu trabalho com fio acetinado, por ser um material que ele tem esse brilho e ele é um pouco escorregadio, eu gosto de utilizar ali a T6000 para dar mais uma segurança ou dar uns pontinhos com linha e agulha. Então, aqui, ó, eu aplico a T6000, dou a primeira laçada, espero a cola secar um pouquinho e depois eu vou dar o lacinho mesmo, tá? Essa questão da cola ajuda muito, muito a esse fio não sair do lugar. E aqui, ó, depois do nozinho pronto, eu também dou mais um pinguinho da T6000 entre o nozinho ali e a primeira laçada que eu dei. Então, isso vai garantir que não saia do lugar. Ou então, você pode dar uns pontinhos, como eu falei aí anteriormente, tá? Não indico aqui vocês colocarem a cola quente. A cola quente não costuma dar muita aderência no fio acetinado. E no coque eu também vou fazer o detalhe utilizando o fio acetinado, porém aqui eu tô utilizando na cor roxa para combinar aí com o vestido. Então, aqui eu não vou fazer lacinho, eu vou simplesmente dar 2 voltinhas com esse fio aí na parte de baixo do coque e vou finalizar colando ali na parte de trás e recortando o excesso. Mas, se você preferir, pode fazer um lacinho ali na frente também, vai ficar super bonitinho. Já apliquei também ali o relevo dourado no sapato. E agora, enquanto ele seca, vamos fazer a bolsinha. A montagem da bolsa é a mesma técnica que eu fiz lá na aula 1, ó. Fiz a marcação do rostinho, vou fazer o contorno ali com o agulhão, com a tinta preta
e depois eu vou fazer o preenchimento aqui com o biquinho da caneta, tá? A parte do cabelo, se vocês preferirem, podem utilizar um pincel, porque é uma parte um pouquinho maior aí, mas o processo é o mesmo. A parte de dentro ali, ó, também recortei os retalhinhos do feltro na cor da bolsa e os docinhos também da mesma forma. Aqui, a única parte que eu vou usar direto a caneta, não vou usar o agulhão, porque aí você vai ter dois trabalhos sem necessidade. É a boquinha, porque a boquinha é uma parte muito mais simples, né? Então, eu faço esse primeiro contorno ali e depois eu vou engrossar um pouquinho essa boquinha. Então, fica mais prático fazer direto aí com o biquinho da caneta mesmo, tá? No molde, essa boquinha já vai estar mais grossinha, assim, desse mesmo formato que eu tô fazendo aí pra vocês. E daí os olhos e o cabelinho, que são parte que a gente vai ter que preencher com a tinta, eu prefiro fazer essa marcação antes, porque fica mais certinho o desenho, tá? Aqui a cicatriz eu não marquei com a caneta, porque é um desenho muito simples, então, é um risco maior e depois alguns riscos menores cortando esse primeiro risco maior, tá? Pode fazer com agulhão direto, sem marcação, que vai dar certo. E o restante a gente vai fazer exatamente como fizemos lá na aula 1. Aqui nos olhinhos eu pus 2 pontinhos de luz com a tinta branca, utilizando o cabinho do pincel, tá? E aí a gente deixa secar e faz o resto do processo normalmente. E depois é só seguir aí a forma de montagem que vimos lá na aula da bruxinha e a nossa peça estará finalizada. Eu já fiz aqui também as bochechas. E concluímos mais uma aula super fofa aqui. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês estejam acompanhando aí as aulas do curso completinho, tá bom? Então, para mais informações, para saber tudo de novidade que vem por aqui, conheçam as minhas redes sociais, porque por lá eu sempre aviso vocês as novidades e tudo que a gente vai ter de novo por aqui, tá certo? E não esqueça de deixar o seu like nesse vídeo, hein, pessoal? A participação de vocês é muito importante para que a gente continue mantendo o nosso canal ativo, tá bom? Um beijo para vocês, muito obrigada por ter assistido essa aula até o final e eu aguardo vocês na próxima aula, tá certo? Tchau, tchau!